A experiência mais trágica que passamos nesta vida, sem dúvida, é a morte. No livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18, Jesus apresenta-se como autoridade neste assunto de vida e morte. Acompanhe aquilo que o texto nos diz. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte de Jesus e a sua ressurreição resolveram de uma vez por todas o problema da morte e do pecado que alcançou todos os seres humanos. E Jesus, por ter morrido e agora estar vivo, pode dizer com autoridade o que é que acontece quando uma pessoa morre. No Evangelho de João, capítulo 11, na história da ressurreição de Lázaro, Jesus explica o que é a morte. Acompanhe a leitura dos versos 11 a 14. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. A palavra adormeceu expressa inconsciência, o que é confirmado em outros textos bíblicos, como por exemplo em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando uma pessoa morre, quebra-se então a união entre o pó da terra e o fôlego de vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Os que morreram ainda não receberam a vida eterna. Veja o que a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Os filhos fiéis de Deus ainda não foram recompensados. A mesma ideia de ressurreição aparece em Isaías capítulo 26, verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quem morreu não tem mais consciência de nada, não sofre nem se alegra, não tem frio nem fome, apenas descansa no Senhor. No final do Apocalipse, quando João nos descreve o que acontecerá depois da volta de Jesus, a Bíblia nos diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e o verso 14. A segunda morte é a morte eterna, sem fim. A primeira morte é a do sono, de onde todos os seres humanos serão acordados. Mas para os infiéis que participarem da segunda morte, não há mais despertar. Ela representa o fim de todas as coisas, e todas as mortes terão fim. Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 a 23, a Bíblia apresenta a solução de Deus para o problema do pecado. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, a Bíblia nos diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Todos os que aceitarem a Jesus como Senhor da sua vida e reconhecerem que Ele nos salvou e assim decidem viver de acordo com a vontade de Deus e morrerem nessa vida, verão se cumprir a poderosa promessa da ressurreição. Escolha ficar ao lado da verdade. Deus tem aberto diante dos seus olhos o plano que Ele tem para este mundo mau. A morte não é o final de tudo. Ainda existe esperança.